Olá, pessoas do quinto ano, tudo bom? Hoje, 19 de agosto de 2021, nossa aula de história, tá? Capítulo novo, capítulo 7, o Brasil se moderniza, das páginas 262 a 266. Vou mostrar aqui pra vocês. Ok. Então, vamos lá. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um período de modernização. Novas tecnologias foram adotadas nos centros urbanos e aumentou-se a quantidade de indústrias que passaram a empregar um número cada vez maior de pessoas. Nesse contexto, as lutas dos trabalhadores por direitos ganharam força, né? Então a gente vê aqui, ó, o que essa fotografia retrata? Descrevam. Que tipos de meio de transporte podem ser vistos na fotografia? Quais elementos da imagem indicam que o Brasil passava por um processo de modernização? Aí nós vamos olhar aqui e identificar para responder essas questões, né? Página 264, a gente tem primeira e segunda questão, vocês vão copiar e responder no caderno, tá? Eu vou ler, tá? Daqui a pouco com vocês. Então vamos lá. Analise o gráfico. Indústrias e operários em São Paulo, 1907 a 1929. Então, as perguntas. O que aconteceu com o número de indústrias entre 1907 e 1929? E com o número de operários? O que isso indica sobre o contexto brasileiro no século XX? Certo? Então, na passagem do século XX para o século XIX para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano da população brasileira. O crescimento da industrialização no país atraiu muitas pessoas para os grandes centros urbanos, principalmente para a região sudeste do Brasil, onde a maioria das fábricas foi instalada. Além de pessoas vindas de diferentes regiões do país, milhares de imigrantes se dirigiam para as grandes cidades à procura de emprego. Nesse período, algumas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, principalmente daquelas que viviam nos centros urbanos. As inovações atingiram os meios de transporte e de comunicação, além de formas de lazer. A chegada da eletricidade ao país, por exemplo, permitiu a substituição dos bondes de tração animal por bondes elétricos e dos lampiões a gás por lâmpadas elétricas. Nessa época, muitas pessoas também passaram a usar automóveis e telefones. Além disso, o cinema tornou-se uma nova opção de lazer. Página 265, modernismo, né? A gente vai observar aqui a paisagem aqui do século 20, tá? Uma paisagem urbana do século 20. Que lugar é esse? Avenida 7 de Setembro, na Bahia, em 1910. Então, as artes foram influenciadas pelas transformações do novo século. O principal movimento desse período foi chamado modernismo, que teve seu auge na década de 1920. Esse movimento buscava questionar os padrões artísticos tradicionais, expressando de forma mais livre as ideias dos artistas. Para divulgar suas ideias, os modernistas promoveram a Semana de Arte Moderna na cidade de São Paulo. Em fevereiro de 1922, a semana contou com a exposição de obras de arte, apresentações musicais e a publicação de revistas que buscavam contestar os padrões estabelecidos na época. Página 266, a gente tem aqui, ó. Escreva um texto comentando cada uma das fotografias. Então, a gente tem aqui o cinematógrafo, tá? E aqui, pessoas indo ao cinema Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX. Pessoas andando de bonde na cidade de São Paulo, em 1902. Então, vocês vão olhar essas imagens aqui e vão escrever um pequeno texto comentando sobre o que vocês estão vendo, tá certo? Então, é isso, tá, meus amores? Por hoje é só. Amanhã nossa aula de português e artes, tá certo? Beijão e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.